Mendigo é humilhado por milionário e choca a todos ao responder em 5 idiomas. A vida tem cenários que parecem escritos por um dramaturgo invisível. É quando o inesperado acontece em plena luz do dia, diante de olhares comuns que jamais imaginariam presenciar algo capaz de transformar sua maneira de enxergar o mundo. Era uma tarde como tantas outras. O movimento das ruas misturava pressa, buzinas, passos apressados e o ar carregado de indiferença urbana. Ali, no meio dessa rotina cinzenta, duas figuras tão distintas quanto distantes em suas realidades estavam prestes a se cruzar. De um lado, um homem que carregava a riqueza estampada em cada detalhe, o terno impecável, o relógio reluzente, a postura altiva de quem acredita que o mundo foi feito para servi-lo. Do outro, um corpo cansado, roupas gastas pelo tempo, o olhar abatido de quem conhece a dureza da rua e o peso de ser invisível. Mas naquele instante, algo estava prestes a romper essa barreira invisível entre o luxo e a miséria. A arrogância encontraria a dignidade, e a humilhação abriria espaço para a revelação. O milionário, acostumado a dominar ambientes com seu dinheiro e poder, mal poderia prever que seu orgulho enfrentaria a resistência silenciosa de um mendigo aparentemente sem nada. O que parecia apenas mais um episódio banal de desprezo social ganharia proporções que marcariam todos que estivessem ali presentes. Você já parou para pensar em quantas histórias se escondem atrás de um rosto que a sociedade ignora? Quantos caminhos percorridos, quantos sonhos interrompidos, quantas dores silenciadas vivem naqueles que passam despercebidos diante dos nossos olhos? Essa é a trama que começa a se desenrolar diante da multidão. O encontro entre a soberba e a sabedoria, entre o poder que compra e o conhecimento que ninguém pode roubar. Prepare-se, porque o que vai acontecer não é apenas uma cena de humilhação ou revanche. É um retrato cruel de como julgamos pela aparência e, ao mesmo tempo, uma revelação poderosa sobre a verdadeira riqueza. O milionário acreditava que estava prestes a se divertir zombando de um mendigo indefeso. O que ele não imaginava era que esse homem, de voz calma e olhar firme, carregava dentro de si algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Uma mente brilhante, moldada por experiências que a multidão jamais esqueceria. A rua comum se transformaria em palco. Cada olhar curioso se tornaria testemunha. Cada palavra dita ecoaria como um soco na arrogância e como um abraço na dignidade humana. Essa história não é apenas sobre um mendigo e um milionário. É sobre todos nós, sobre as escolhas que fazemos ao tratar o outro, sobre a linha tênue entre o respeito e o desprezo, sobre o choque de realidades que pode abrir nossos olhos de maneira irreversível. E assim começa a cena que ficará gravada na memória de quem a presenciou. O dia em que um mendigo humilhado respondeu de forma tão surpreendente que mudou para sempre a visão de todos sobre quem realmente era o homem mais rico naquela rua. O encontro na rua era uma esquina movimentada, dessas em que a pressa dos executivos se mistura ao cansaço dos trabalhadores e ao desespero dos que nada têm. O relógio marcava o fim da tarde e o céu tingia a cidade com tons alaranjados que contrastavam com o cinza dos prédios e o barulho incessante das buzinas. Naquele cenário comum, algo extraordinário estava prestes a acontecer. O mendigo estava sentado no chão, encostado em uma parede suja, com um pequeno pedaço de papelão como se fosse trono e abrigo. Suas mãos calejadas seguravam uma caneca de metal amassada, onde algumas moedas tilintavam, lembrando-lhe que a sobrevivência diária dependia da generosidade quase inexistente dos que passavam. O rosto era marcado por rugas profundas, mas não apenas de idade. Eram marcas de noites frias, de fome, de abandono, de batalhas invisíveis que ninguém ali conhecia. Do outro lado da calçada surgiu o milionário. Ele caminhava com passos firmes, como se cada centímetro do chão lhe pertencesse. O terno bem cortado refletia a luz suave do pôr do sol. O relógio cintilava como símbolo de poder, e sua expressão carregava a confiança de quem acredita ser maior do que qualquer um ao redor.
As pessoas naturalmente abriam espaço, como se estivessem diante de uma figura intocável, incapaz de ser confrontada. O destino, porém, traçou aquele encontro como se fosse uma armadilha para a arrogância e um palco para a verdade. O olhar do milionário encontrou o do mendigo, e naquele instante, uma tensão invisível se estabeleceu. Não foi um olhar de compaixão ou curiosidade, mas de julgamento. Um olhar que dizia, sem palavras, que um homem como aquele não merecia sequer ocupar espaço na rua. A multidão que passava percebeu. Alguns diminuíram o passo, intuindo que algo estava para acontecer. É curioso como o ser humano é atraído pelo conflito, como se instintivamente buscasse testemunhar choques que revelam o pior e o melhor das pessoas. E ali, naquela esquina, cada passo em falso se tornaria espetáculo. O mendigo não desviou os olhos. Ao contrário, manteve-se firme, sustentando a arrogância do milionário com uma calma que ninguém esperava. Não havia medo em sua postura, tampouco submissão. Havia uma espécie de serenidade que incomodava, como se aquele homem de roupas gastas soubesse de algo que ninguém ali podia imaginar. O milionário, ao perceber essa ousadia silenciosa, parou diante dele. O silêncio se espalhou ao redor. O som do trânsito pareceu diminuir. As conversas se calaram, até o vento parecia segurar o fôlego para ouvir o que estava por vir. A rua, tão comum minutos antes, agora se transformava em arena. Alguns observadores se perguntavam o que aconteceria. Será que o milionário daria algumas moedas para se mostrar generoso diante de todos? Ou será que escolheria zombar daquele homem, reforçando sua posição de poder? Ninguém imaginava que o segundo caminho seria escolhido, mas de forma tão intensa que o resultado se tornaria inesquecível. O mendigo permanecia sentado, observando cada detalhe do homem à sua frente. O brilho da pulseira, o corte impecável do cabelo, a arrogância estampada na forma como ele erguia o queixo. Naquele contraste gritante, estava prestes a nascer uma das maiores lições que aquela cidade já presenciou. Era apenas o começo, o início de uma batalha invisível, em que a força não viria de músculos ou de dinheiro, mas da mente, da dignidade e da capacidade de surpreender. E foi exatamente naquele ponto da rua, sob os olhos atentos de desconhecidos, que o primeiro ato desse confronto começou a tomar forma. O peso das aparências. A cena estava montada. De um lado, um homem cujo corpo carregava a marca da privação. Do outro, alguém que vestia o luxo como uma armadura. Mas o que realmente chamava a atenção não era apenas o contraste entre os dois, e sim a maneira como todos ao redor reagiam. O olhar da multidão se dividia, revelando sem palavras um julgamento coletivo que sempre se repete. O valor de um ser humano medido pelo que veste, pelo que exibe, pelo que aparenta. Alguns transeuntes olhavam o milionário com admiração, como se a riqueza fosse sinônimo de superioridade moral. Outros encaravam o mendigo com desprezo, como se sua condição fosse um reflexo direto de preguiça ou fracasso. Poucos, muito poucos, mostravam no semblante algum traço de empatia. A maioria apenas seguia a regra silenciosa da cidade, reverenciar o que brilha, ignorar o que parece não ter valor. É curioso como a mente humana é rápida em julgar. Uma barba mal feita, um sapato rasgado, uma roupa manchada são suficientes para apagar histórias inteiras, diplomas conquistados, vidas que um dia foram tão promissoras quanto as de qualquer outro. Em contrapartida, um terno alinhado e um carro de luxo estacionado na esquina criam automaticamente uma aura de respeito, ainda que por trás do tecido caro exista arrogância, frieza ou vazio. E era exatamente isso que se refletia ali. O milionário parecia crescer diante dos olhares que o enalteciam, enquanto o mendigo se tornava ainda menor aos olhos de quem não conseguia enxergar além da superfície. Ninguém imaginava que, naquele corpo curvado pelo cansaço, existia uma mente afiada, capaz de desmontar preconceitos e virar a lógica do poder de cabeça para baixo. O mendigo observava tudo em silêncio. Ele conhecia aquele jogo como poucos. Quantas vezes já havia sentido olhares que o atravessavam como lâminas invisíveis?
Quantas vezes havia ouvido cochichos carregados de julgamento? Ele sabia que a aparência tinha o peso de uma sentença social. E ainda assim, naquele instante, parecia carregar dentro de si uma confiança que não vinha das roupas que vestia, mas da certeza de quem conhecia um poder que não podia ser arrancado dele. A multidão começava a se aproximar mais. Alguns gravavam discretamente com os celulares, movidos pela curiosidade e pelo desejo de registrar o inesperado. O próprio ar parecia ficar mais denso, como se cada olhar, cada pensamento, cada julgamento invisível se acumulasse ali. Era como se todos aguardassem a queda do mendigo, a confirmação da narrativa que sempre aprenderam a acreditar. O rico tem a palavra, o pobre deve se calar. Mas havia algo diferente naquela cena, algo que escapava ao óbvio. O mendigo não se curvava, não desviava o olhar, não mostrava medo. Era como se no fundo ele carregasse a convicção de que as aparências são apenas máscaras frágeis, incapazes de sustentar a verdade quando ela decide vir à tona. O milionário percebeu esse detalhe, e foi exatamente o incômodo diante dessa postura inesperada que o levou a preparar o golpe seguinte. Ele não queria apenas passar adiante e seguir com sua vida de privilégios. Queria provar diante de todos que o homem sentado no chão não passava de um miserável sem valor. O palco estava pronto, e o próximo ato começaria com a voz carregada de arrogância que em breve cortaria o silêncio da rua. A provocação do milionário. O milionário parou diante do homem sentado no chão e deixou que o silêncio fizesse seu trabalho. Era um silêncio calculado, desses que moldam a expectativa da plateia. Olhou ao redor como quem pede permissão para dominar a cena e esticou um sorriso que não tinha calor algum. A cabeça erguida, o queixo firme, o brilho do relógio refletindo a luz da rua como um farol de status. Quando abriu a boca, não foi para perguntar se o homem precisava de ajuda. Foi para testar o limite da humilhação. "Quanto custa a sua atenção por um minuto?" disse, retirando do bolso uma nota dobrada. "Ou talvez baste menos. Quanto vale a sua dignidade hoje?" A pergunta veio como golpe. Algumas pessoas riram sem graça, outras aguardaram o desfecho com curiosidade voraz. O mendigo não respondeu. Ergueu o olhar com calma e a imobilidade do seu silêncio desmontou a graça fácil. O milionário deu um passo à frente. "Estou oferecendo uma oportunidade. Faça algo útil em troca. Cante uma música, conte uma piada, imite um cachorro, qualquer coisa que entretenha. Melhor do que ocupar a calçada e incomodar as pessoas." O tom carregava a doce crueldade de quem veste a desumanização com verniz de racionalidade. Não era ódio, era vaidade revestida de argumentos práticos. O público se aproximou, telefone em punho. A cidade aprendeu há muito tempo a confundir registro com participação. Ninguém intervinha. Todos consumiam. O mendigo seguia firme, respirando de modo cada vez mais profundo, como quem escolhe a palavra certa e o momento exato. Ainda não era a hora de falar. "Você não trabalha porque não quer", continuou o milionário. "Se quisesse, não estaria aí. Ninguém chega ao fundo por acaso. As escolhas cobram seu preço. Eu fiz as minhas. Acordei cedo, estudei, me esforcei. Quem quer faz. Quem não quer se encosta." Falava como juiz e parte. A multidão assentia em silêncio. Era um discurso reconfortante. Dava ao privilegiado a sensação de mérito absoluto e ao observador a tranquilidade de nunca se ver no lugar do outro. Ele então ergueu a nota, deixando-a brilhar no ar. "Prove que sabe fazer algo. Diga algo inteligente, impressione. Ganhe esta nota." Não havia ironia no gesto. Havia um ritual de poder. O mendigo o observou como quem estuda uma peça de teatro, atento ao figurino, ao gesto, à entonação, à armadilha escondida nas palavras. "Qual é o seu nome?" perguntou o milionário com impaciência calculada. Ou prefere não ter nome, como se fosse parte da paisagem? As palavras atingiram como vento frio. Um homem do público tossiu. Uma mulher desviou o olhar. 2 adolescentes deram uma risadinha curta. O mendigo manteve a cabeça erguida, os ombros relaxados, as mãos firmes sobre a caneca de metal. O milionário mudou de estratégia.
Talvez você entenda de números. Quanto é 5 por 4 menos 7 multiplicado por 2? Queria um tropeço. Queria a falha que confirmasse seu roteiro. Antes que o silêncio se tornasse constrangimento, ele mesmo respondeu, sorrindo de canto como quem ensina uma criança. Não importa, você não precisa saber disso. Precisa saber pedir direito. Girou o corpo, mostrando-se para a plateia. Vejam, não é sobre dinheiro. É sobre atitude. Eu posso dar agora, mas não darei por pena. Quero ver se há algum brilho aí dentro. Apontou o dedo para o peito do mendigo. Mostre que existe algo. A proximidade do gesto fez alguns recuarem. O ar pareceu encolher. O mendigo não piscou. Vou simplificar, disse o milionário. Diga obrigado em 2 línguas diferentes. Apenas 2. Ganhe a nota. Uma regra simples, dita com desdém, como quem oferece um joguinho de salão. Era uma espécie de armadilha elegante. Se o mendigo errasse, confirmaria a tese. Se acertasse, pareceria apenas truque barato para distrair a multidão. Em ambos os casos, o milionário acreditava que sairia vitorioso. O mendigo inspirou. A respiração tinha peso. Não era cansaço, era decisão. Ele percebeu que por trás do desafio infantil havia um pedido mais profundo, ainda que o outro não soubesse. O milionário queria prova de humanidade. Queria enxergar algo que não se compra. Queria se sentir seguro na própria narrativa e, ao mesmo tempo, íntima e secretamente desejava ser surpreendido. O orgulho detesta admitir, mas necessita do espelho de um adversário à altura. Um murmúrio percorreu o grupo. Alguém comentou que bastava dizer 2 palavras. Outro disse que se estivesse no lugar dele já teria agarrado a nota. Um senhor de terno mais simples sacudiu a cabeça em desaprovação. Uma moça mordeu o lábio, incerta se deveria interromper. A rua estava tomada por uma espécie de teatro moral. Todos avaliavam o que fariam, mas só um homem precisava agir. O milionário inclinou o rosto impaciente. Vamos, mostre alguma coisa. Não torne isso mais difícil do que já é. Prove que sabe ao menos agradecer. A frase veio como um último empurrão. O mendigo fechou a mão em volta da caneca. Sentiu o metal frio. Mediu a posição do corpo. Alinhou as costas. Ergueu o queixo. Não havia hostilidade em seus olhos. Havia clareza. O momento certo tinha chegado. Ele sabia que uma resposta simples resolveria o impasse e manteria as aparências. Mas também sabia que reduzir sua história a um truque de rua seria trair tudo o que o sustentou até ali. Não era sobre ganhar uma nota. Era sobre resgatar um princípio. A dignidade não negocia com o deboche. A sabedoria não se curva ao espetáculo. O silêncio dele até aquele ponto não era submissão. Era estratégia. Era o cuidado de quem escolhe a chave certa para a fechadura exata. O milionário respirou fundo e estendeu a nota mais uma vez, seguro de que tinha encurralado o adversário. A multidão avançou meio passo. O mendigo endireitou o corpo e, pela primeira vez, moveu os lábios com a intenção de transformar o cenário. A rua sustentou a pausa como quem segura um objeto frágil nas mãos. Havia a sensação física de que algo importante estava para acontecer. O ar carregava a promessa de um deslocamento. O coração coletivo estava no ponto de virada. Ele ergueu os olhos e, com uma tranquilidade que não se compra, preparou a resposta que não cabia no molde proposto. Naquele instante, cada rosto ao redor descobriu que a provocação tinha passado do ponto. O que viria a seguir não seria um truque, nem um pedido bem formulado. Seria a revelação de uma força que muitos desconhecem. A força de quem perdeu quase tudo, menos o que o define. O milionário percebeu tarde demais que havia despertado algo maior do que sua própria encenação. O palco que ele julgava controlar já não lhe pertencia. A plateia não aguardava um gesto de caridade. A plateia aguardava sentido. O mendigo respirou novamente, ancorado em uma serenidade que intimidava, e a história saiu do trilho previsível. O próximo passo não seria dado pela soberba, e sim pela firmeza de uma presença que se recusa a ser reduzida. A força silenciosa do mendigo. O instante seguinte parecia suspenso no ar. O milionário aguardava uma resposta rápida. A multidão esperava um tropeço ou um gesto patético,
Mas o que encontrou foi silêncio. Não o silêncio de medo ou submissão, mas o silêncio sólido de quem sabe exatamente onde está e não tem pressa em provar nada. O mendigo ergueu o olhar devagar, como quem mede cada detalhe do cenário, e deixou que a calma se transformasse em sua arma mais poderosa. Esse silêncio tinha peso. Ele não desviava os olhos, não tremia as mãos, não demonstrava impaciência. Havia uma firmeza desconcertante naquela postura. É fácil zombar de quem se encolhe, mas é impossível ignorar quem permanece de pé por dentro, mesmo sentado no chão. O milionário começou a se incomodar. A falta de reação o desarmava mais do que qualquer palavra. A multidão percebeu. Pessoas que até então riam em cumplicidade começaram a se calar. Não havia nada de engraçado naquele contraste. O mendigo parecia carregar em sua expressão algo que ninguém esperava ver: dignidade. Era como se por um instante a linha invisível entre riqueza e pobreza tivesse se rompido. Ali não estavam apenas dois homens em lados opostos da vida. Estavam duas forças disputando atenção. Uma baseada no dinheiro, a outra na serenidade. O milionário tentou retomar o controle. Endireitou os ombros, franziu o senho, forçou um tom mais agressivo. Mas o mendigo permanecia imóvel, sustentando o olhar com naturalidade, como quem diz sem dizer: "Você não tem poder sobre mim." Essa força silenciosa atingiu não só o milionário, mas cada pessoa ao redor. De repente, não era mais o homem rico quem comandava a cena. Era o homem no chão, com sua calma enigmática, que ditava o ritmo da história. Um senhor mais velho, parado perto da entrada de uma loja, murmurou algo para si mesmo, como se reconhecesse no mendigo uma lembrança distante, um fragmento de alguém que já havia sido. Uma criança puxou a mão da mãe e perguntou baixinho por que aquele homem parecia tão tranquilo. O público começava a enxergar além das roupas rasgadas. O milionário, por sua vez, sentiu a pressão crescer. Ele havia planejado um espetáculo rápido, mas agora estava diante de uma parede de silêncio que não cedia. A arrogância exigia resposta, e o vazio que recebia em troca era insuportável. Ele não entendia como um simples mendigo ousava enfrentá-lo sem palavras, apenas com a força de um olhar firme, e foi nesse ponto que algo mudou. O silêncio do mendigo deixou de ser apenas resistência e se tornou expectativa. Todos começaram a sentir que, quando ele finalmente falasse, não seria pouco. A pausa não era fraqueza, era preparação. O ar da rua ficou mais pesado, como se cada respiração estivesse sincronizada, aguardando a quebra da calmaria. A força silenciosa tinha feito o que palavras não fariam. Deslocou o eixo do poder. O milionário já não era o centro da cena. Era um personagem em segundo plano, prisioneiro da própria necessidade de se afirmar. O mendigo, sem se mover, havia virado protagonista. E quando abriu os lábios para a primeira resposta, a tensão já tinha atingido o ponto exato para transformar a rua inteira em testemunha de algo inesquecível. A primeira língua revelada. O momento finalmente chegou. Depois de sustentar o silêncio como espada invisível, o mendigo inspirou fundo e deixou que sua voz cortasse o ar. Era uma voz firme, grave, limpa, sem a rouquidão que todos esperavam ouvir de alguém acostumado a noites frias e palavras engolidas. Ele ergueu o queixo, olhou diretamente nos olhos do milionário e, com perfeita pronúncia, respondeu em inglês: "Respect is not bought, it is earned." O impacto foi imediato. Os olhares se arregalaram, a multidão prendeu a respiração. Alguns entenderam de imediato, outros demoraram alguns segundos para processar, mas todos reconheceram o peso sonoro daquelas palavras. Não era um truque, não era um inglês quebrado de quem aprendeu frases prontas. Era fluente, natural, carregado de confiança. O milionário piscou surpreso. Não esperava aquilo. O jogo que ele havia iniciado com a certeza de vitória começava a escapar de suas mãos e, instintivamente, tentou reagir com desdém. Uma frase decorada, nada além disso, disse em voz alta, como quem quer diminuir o óbvio. Mas o tom da própria voz tremia. O mendigo não se abalou. Com a mesma calma, inclinou levemente a cabeça para o lado e, em francês impecável, deixou escapar a segunda frase:
La vraie richesse est invisible aux yeux. A tradução ecoou na mente de quem conhecia a língua. A verdadeira riqueza é invisível aos olhos. A multidão explodiu em murmúrios. O ar parecia vibrar, como se a rua tivesse se transformado em uma sala de aula onde uma lição inesperada estava sendo dada. O milionário tentava disfarçar a insegurança. Seu olhar buscava apoio no público, mas o público agora não o aplaudia. Estava hipnotizado pelo mendigo. E o mendigo sabia disso. Ele fechou os olhos por um segundo, como quem busca dentro de si a próxima chave. E em seguida, com entonação firme e cadenciada, falou em italiano. Il sapere è un tesoro che nessuno può rubare. O conhecimento é um tesouro que ninguém pode roubar. As palavras soaram como um soco na vaidade do milionário. A cada nova língua, o peso da cena aumentava. A multidão, antes espectadora curiosa, começava a mudar de lado. Não estavam mais ali para ver um homem rico zombar de um pobre, mas para testemunhar uma revelação que desmontava preconceitos. O mendigo respirou novamente e, sem hesitar, trouxe o alemão à cena. Würde verliert man nicht durch Armut, sondern durch Arroganz. Não se perde a dignidade pela pobreza, mas pela arrogância. O som forte, marcado pelas consoantes firmes da língua, ressoou como um martelo contra o orgulho do milionário. O silêncio que se seguiu foi quase solene. As pessoas já não viam apenas um mendigo. Estavam diante de um homem que carregava algo que poucos ali tinham: conhecimento, cultura, profundidade. Um homem que, apesar da aparência, carregava dentro de si uma riqueza invisível e indestrutível. E antes que o milionário pudesse se recuperar, veio o quinto golpe, suave e firme, em espanhol. El valor de um homem não se mide por seu bolsillo, sino por seu espírito. O valor de um homem não se mede pelo bolso, mas pelo espírito. Foi nesse instante que o público entendeu. Não era apenas uma resposta. Era uma demonstração de grandeza. O mendigo não precisava gritar, não precisava se exaltar, bastava falar. Sua voz, carregada de línguas diferentes, era suficiente para transformar humilhação em reverência. O milionário permaneceu imóvel, sem palavras. A multidão, em choque, já não via o mendigo da mesma forma. O primeiro idioma havia aberto a porta. Os seguintes haviam derrubado as paredes inteiras da arrogância. E a cena, que começou como espetáculo de humilhação, agora se tornava espetáculo de revelação. A corrente de línguas. O que começou como uma surpresa isolada, agora se tornava uma sequência arrebatadora. A cada nova língua, o mendigo elevava o impacto, como se estivesse puxando uma corrente invisível, que prendia cada olhar, cada respiração e cada batida de coração da multidão. Não havia pausas longas, apenas o tempo exato para que a mensagem penetrasse fundo, antes que outra revelação viesse em seguida. Era um espetáculo de inteligência, não planejado, mas natural, como se aquelas palavras sempre estivessem ali, esperando a oportunidade de serem libertadas. O inglês havia ferido o orgulho do milionário. O francês havia tocado o coração dos mais sensíveis. O italiano trouxe um tom quase poético. O alemão esmagou a arrogância com sua firmeza. E o espanhol encerrou a sequência como um eco que a multidão jamais esqueceria. Cada idioma era uma flecha disparada contra o preconceito, e todas acertavam o alvo com precisão cirúrgica. Mas o mais impressionante não era apenas o conhecimento. Era a forma como o mendigo entregava cada frase. Não havia teatralidade, não havia exagero. Havia apenas uma naturalidade serena, como se estivesse simplesmente recordando verdades universais que o mundo insiste em esquecer. Essa ausência de esforço transformava a cena em algo ainda mais grandioso. O público sabia que não estava diante de truques, mas de alguém que dominava o que dizia com profundidade real. O milionário, antes altivo, começou a demonstrar sinais de desconforto. Tentava ajeitar o paletó. Olhava ao redor buscando cumplicidade, mas já não encontrava apoio. A multidão, que minutos antes lhe conferia admiração automática pelo brilho de seus acessórios, agora o via como pequeno diante da grandeza inesperada do mendigo. O poder havia trocado de mãos
sem que ninguém percebesse o exato momento em que isso aconteceu. Alguns espectadores murmuravam entre si, incrédulos. Um adolescente comentou que jamais imaginou que alguém na rua pudesse falar tantas línguas. Uma senhora enxugava discretamente as lágrimas, tocada não apenas pela inteligência revelada, mas pela injustiça de um homem tão capaz de estar reduzido àquela condição. Cada reação era um reflexo de um choque interno, como se todos fossem obrigados a rever seus próprios julgamentos. O mendigo, por sua vez, não parecia buscar aplauso. Sua postura era de quem não precisava provar nada a ninguém, mas que, diante da arrogância, havia decidido mostrar a verdade. E essa verdade ecoava como um trovão. O valor de um homem não está na roupa que veste, nem no dinheiro que exibe, mas naquilo que nenhum olhar apressado pode enxergar, o conteúdo invisível da mente e do espírito. O efeito da corrente de línguas era devastador. Não havia como negar. Diante de todos, aquele homem que o milionário tentara ridicularizar revelava-se maior do que qualquer nota oferecida, maior do que qualquer joia cintilante, maior do que qualquer título comprado. Era a vitória da sabedoria sobre o orgulho, da serenidade sobre a vaidade, do invisível sobre o ostentado. E enquanto o silêncio pesado se espalhava após a última frase em espanhol, a multidão entendeu que algo tinha mudado de forma irreversível. Não era apenas um mendigo que falava. Era uma lição viva, uma corrente de idiomas que se transformava em corrente de consciência, prendendo a todos em uma reflexão impossível de ignorar. O ego do milionário em colapso. Até aquele momento, o milionário acreditava estar no comando. Ele havia iniciado a cena com a arrogância de quem dita as regras, mas cada palavra proferida em idiomas diferentes desmontava seu castelo de segurança. O rosto altivo começava a atrair emoções que ele jamais permitiria em público. A dúvida, a insegurança, o medo de perder o controle. Sua postura, antes firme e ereta, agora revelava pequenos sinais de desconforto. O ajuste constante da gravata, o movimento nervoso dos dedos sobre o relógio caro, o olhar que evitava se fixar por muito tempo no do mendigo. O público percebia, e esse era o detalhe mais doloroso para o milionário. A humilhação que ele pretendia impor retornava contra si em dobro, diante de dezenas de testemunhas. Cada pessoa presente começava a enxergar não apenas a arrogância do homem rico, mas a fragilidade escondida sob a máscara de poder. Era como se o brilho do terno tivesse se apagado e revelado um corpo vulnerável, nu de argumentos. A mente dele tentava reagir. Buscava desesperadamente uma saída, um comentário sarcástico, algo que retomasse o controle da narrativa. Mas a força das línguas estrangeiras ainda ecoava no ar, vibrando na memória dos que entenderam e dos que apenas sentiram a sonoridade poderosa daquelas frases. A multidão já não estava mais do lado dele. O riso cúmplice havia desaparecido. Agora só restava silêncio. Um silêncio que pesava como uma sentença. A cada segundo, o milionário se encolhia um pouco mais dentro da própria vaidade. A segurança de quem acreditava que dinheiro era a única arma possível começava a se dissolver. E quanto mais tentava sustentar a aparência de superioridade, mais claro ficava que a verdadeira superioridade estava sentada no chão, com roupas gastas, mas com uma mente que ninguém podia desprezar. O que mais o corroía não era o mendigo ter falado em 5 idiomas, era a forma como ele havia feito aquilo. Sem esforço, sem vanglória, sem sequer levantar a voz. Aquilo feria mais do que qualquer ataque direto, porque o deixava impotente, incapaz de revidar. A cada tentativa de reação, sua própria imagem ficava menor. Sua autoridade diminuía diante dos olhos de todos. Um detalhe tornou tudo ainda mais insuportável. O público não olhava mais para o milionário com admiração, mas com julgamento. Era ele agora quem estava nu diante do tribunal invisível da rua. O mendigo havia se tornado o espelho que refletia sua arrogância, e esse reflexo era feio demais para ser suportado. O milionário sentiu o ego em colapso. Tentou sorrir, mas o sorriso saiu forçado. Tentou falar, mas a voz embargou.
Tentou se mover, mas os passos pesavam como chumbo. O poder, que parecia absoluto minutos antes, estava escapando por entre seus dedos, como areia que não se pode segurar. E no fundo, ele sabia. Nada do que dissesse a partir dali teria a mesma força, porque já não era ele quem dominava a cena. O palco agora pertencia a outro. Sussurros na multidão. O silêncio da rua começou a se romper em pequenas ondas de murmúrios. Não eram risadas nem cochichos de escárnio como no início. Eram sussurros carregados de surpresa, admiração e até vergonha. A multidão, que antes parecia cúmplice do milionário, agora se transformava em testemunha de sua queda. Cada rosto refletia uma mistura de incredulidade e respeito, voltada não para o homem de terno, mas para aquele que, sentado no chão, havia se erguido em grandeza sem sair do lugar. Um grupo de jovens comentava baixinho, tentando repetir as frases que havia escutado em diferentes idiomas, rindo nervosamente não por deboche, mas pela tentativa de reproduzir o que os impressionara. Uma senhora segurava firme a bolsa contra o peito, murmurando que aquele homem não era um simples pedinte, que havia algo escondido por trás de sua história. Um comerciante que observava da porta de sua loja balançava a cabeça, como se finalmente entendesse que nem todo fracasso é definitivo, que nem toda pobreza é incapacidade. Esses murmúrios se espalhavam como ondas invisíveis, formando uma nova corrente de opinião. O que começou como espetáculo de humilhação agora era espetáculo de revelação, e a plateia, sem perceber, havia mudado de lado. O milionário já não tinha cúmplices. Cada olhar dirigido a ele carregava julgamento, e cada olhar voltado ao mendigo era marcado por respeito. O mendigo permanecia quieto, sem necessidade de acrescentar nada. Sua postura simples já era suficiente para alimentar as conversas em volta. As pessoas projetavam nele perguntas que ninguém ousava fazer em voz alta. Quem era aquele homem? Como aprendera tantos idiomas? Qual tragédia o trouxera até ali? E, sobretudo, por que aceitava viver na sombra quando tinha tanta luz dentro de si? A tensão crescia com os sussurros. O milionário os ouvia e sentia o peso de cada palavra não dita. Estava sendo julgado não por tribunais, mas pelo tribunal invisível da consciência coletiva. E era justamente isso que o feria. Perder não apenas a disputa contra um mendigo, mas perder o respeito do público que antes o admirava automaticamente. Um adolescente segurava o celular tremendo, gravando tudo, ciente de que aquela cena correria o mundo. Uma jovem olhava fixamente para o mendigo, com lágrimas nos olhos, como se visse ali um irmão, um pai ou um amigo que a vida tivesse esmagado sem piedade. Cada reação era uma peça de quebra-cabeça que desmontava o retrato fácil de que riqueza define valor. E assim, entre sussurros e olhares, a rua inteira já sabia. O espetáculo havia mudado de dono. O homem rico perdera a plateia. O mendigo, sem pedir, havia conquistado corações e mentes. E o que viria a seguir não seria apenas resposta, mas revelação, o eco de um passado esquecido. Os murmúrios não cessavam. Pelo contrário, cada comentário na multidão parecia acender uma nova chama de curiosidade. «De onde será que ele veio?» perguntou alguém em voz baixa. Ninguém fala 5 línguas assim sem ter estudado muito. Essas frases, soltas no ar, começaram a moldar uma atmosfera diferente. O mendigo já não era visto como um estranho sem nome. Ele se tornava um enigma, um mistério vivo que precisava ser desvendado. E foi nesse clima de suspense que os primeiros fragmentos do passado começaram a emergir. Um homem de meia idade, que observava de longe, apertou os olhos como se tentasse reconhecer aquele rosto. Aproximou-se mais e murmurou para a mulher ao seu lado. «Eu conheço esse homem. Ele dava aulas na universidade há anos.» A frase caiu como uma pedra na água, criando ondas de choque ao redor. Alguns se viraram para confirmar se tinham ouvido direito. «Professor? Aquele mendigo?» Outros lembravam histórias vagas de um tradutor brilhante que havia trabalhado em conferências internacionais, mas que sumira misteriosamente.
Havia também quem jurasse que ele tinha viajado pelo mundo acompanhando diplomatas e que dominava culturas como poucos. Cada pedaço de memória trazido pelos observadores montava uma imagem completamente diferente da que o milionário havia tentado impor. O mendigo permaneceu em silêncio, sem confirmar nem negar. Mas sua expressão calma e firme entregava a verdade. Era como se ele dissesse com o olhar: sim, já fui alguém que vocês admirariam, e ainda sou, embora não queiram ver. Essa ambiguidade aumentava a curiosidade da multidão e destruía ainda mais a falsa superioridade do homem rico. O milionário começava a suar. Ele também percebia que a história estava se virando contra si de forma irreversível. A cada novo sussurro, o peso da revelação crescia. Se aquele homem realmente fora professor, tradutor ou intelectual respeitado, então toda a encenação cruel que havia iniciado não passava de uma caricatura patética de poder. Ele, que pretendia se afirmar como símbolo de sucesso, estava se transformando em símbolo de arrogância cega. O eco do passado, ainda que fragmentado, já bastava para mudar tudo. A rua inteira entendia que não estava diante de um mendigo comum, mas de alguém que carregava uma história rica, interrompida por algum golpe cruel da vida. E essa descoberta não diminuía sua força. Pelo contrário, a engrandecia ainda mais, porque mostrava que, apesar das perdas, ele havia guardado dentro de si o único patrimônio que ninguém pode tomar: conhecimento. E naquele instante, enquanto os sussurros se tornavam certezas, a multidão percebeu algo que o milionário jamais imaginou ouvir. Quem parecia ser o mais pobre, na verdade, carregava dentro de si a maior riqueza que alguém pode possuir. A pergunta sobre a verdadeira riqueza. A atmosfera já estava transformada. O passado esquecido, agora insinuado nos murmúrios, havia reposicionado o mendigo diante dos olhos de todos. O milionário, sem perceber, tornara-se o réu de um tribunal coletivo, e a multidão aguardava o próximo ato, como quem espera a sentença. Foi nesse instante que o mendigo ergueu a voz novamente, não para impressionar com outro idioma, mas para lançar a pergunta que mudaria o rumo de tudo. "Vocês sabem o que é ser rico de verdade?", disse ele em tom claro, sem elevar a voz, mas com firmeza suficiente para silenciar até o som distante do trânsito. A pergunta pairou no ar, desconfortável e provocadora. Não havia resposta imediata. O público trocou olhares. Alguns franziram a testa, outros desviaram os olhos, como se a própria consciência pesasse. O milionário, por sua vez, esboçou um sorriso forçado, tentando disfarçar a tensão, mas não tinha coragem de responder. O mendigo continuou, deixando que cada palavra fosse medida como faca afiada. "Rico não é quem exibe o que tem, mas quem carrega dentro de si o que ninguém pode roubar. A roupa pode rasgar, o bolso pode esvaziar, a casa pode desmoronar, mas aquilo que se aprende, aquilo que se é por dentro, não se perde nem quando a vida tira tudo o resto." As pessoas sentiram o peso da frase. Era impossível não refletir sobre a própria vida. Quantos ali não estavam presos à ilusão de que riqueza era apenas carro, casa ou conta bancária? Quantos já haviam tratado com desprezo alguém apenas pela aparência? O silêncio que tomou a rua não era vazio, era carregado de incômoda verdade. O milionário tentava intervir, mas as palavras não saíam. O discurso do mendigo não era grito de revolta, era reflexão pura e justamente por isso atingia com mais força. A cada frase, ele arrancava camadas da máscara social que o homem rico usava. A plateia, antes cúmplice da vaidade, agora era cúmplice da verdade. O mendigo respirou fundo e concluiu: "Riqueza de verdade não cabe em cofres, não se mede em cifras, não se compra em leilões. Riqueza é conhecimento, é caráter, é dignidade. E essa, nem todos que se dizem milionários conseguem possuir." A pergunta deixada no ar não pedia resposta. Era a sentença final de um julgamento silencioso. E naquele instante, todos compreenderam que diante deles, o verdadeiro milionário não era o homem de terno caro, mas aquele sentado no chão, com os bolsos vazios e a mente repleta de tesouros invisíveis. O silêncio, que fala mais alto.
Depois da pergunta lançada pelo mendigo, a rua mergulhou em um silêncio absoluto. Não era o silêncio desconfortável de segundos que antecedem um riso nervoso ou um comentário apressado. Era um silêncio denso, quase físico, que parecia envolver a todos como um manto. Até o vento, que soprava fraco entre os prédios, parecia ter parado para ouvir. A multidão permanecia imóvel, olhos fixos naquele homem que havia transformado a vergonha planejada em um momento de grandeza. O milionário, que tanto gostava de ser o centro das atenções, agora sentia o peso do olhar coletivo sobre si. Não eram mais olhares de admiração, mas de julgamento. Cada pessoa presente parecia perguntar em silêncio: "E agora? O que você tem a dizer diante disso?" Mas ele não dizia nada. As palavras tão fáceis de usar para humilhar fugiam quando a verdade o despia. E no meio desse vazio sonoro, o mendigo permaneceu sereno. Não precisou acrescentar nenhuma palavra. O silêncio era sua resposta. E, paradoxalmente, quanto mais calado ele ficava, mais alto sua presença ecoava. Era como se cada segundo de silêncio gritasse uma verdade impossível de negar. A dignidade não se dobra diante da arrogância. Uma criança puxou a mão da mãe e perguntou baixinho por que o homem no chão parecia maior do que o outro em pé. A mãe não respondeu, apenas abaixou os olhos constrangida. Um jovem que filmava com o celular deixou o braço cair, sem coragem de continuar a registrar algo que já parecia mais lição de vida do que espetáculo. Até aqueles que no início riam, agora se encolhiam em silêncio, sentindo a vergonha de terem participado da plateia errada. O milionário tentou ajeitar o paletó, pigarreou, mas não conseguiu preencher o vazio. E foi nesse contraste que o silêncio se transformou em arma final, porque ele mostrava que o verdadeiro poder não estava em quem falava mais alto, mas em quem não precisava provar nada para ser respeitado. O silêncio falava de humilhação invertida, falava de verdades reveladas, falava da queda de um ego que acreditava ser inabalável. E falava, acima de tudo, de uma grandeza invisível que, mesmo sentada no chão, iluminava mais do que qualquer luxo exibido. A rua inteira respirava junto, sabendo que algo irreversível havia acontecido. A partir dali, ninguém jamais olharia para aquele mendigo da mesma forma, e ninguém jamais veria o milionário com os mesmos olhos. A lição que ninguém esqueceu. Quando o peso daquele silêncio começou a se dissipar, não havia mais espaço para dúvidas. A cena tinha se transformado em um marco, algo que permaneceria gravado na memória de cada pessoa presente. O milionário, que antes acreditava ter o controle absoluto, agora permanecia imóvel, encarando o próprio reflexo despedaçado diante da multidão. Ele já não era o homem admirado, era apenas alguém exposto pela própria arrogância. O mendigo, por sua vez, não precisou levantar a voz nem se levantar do chão. Sua grandeza já havia sido revelada, e foi justamente essa simplicidade que tornou o momento tão marcante. Ele não precisou de riqueza, de palco ou de poder para mostrar quem era. Bastou dignidade, conhecimento e coragem para enfrentar a soberba sem baixar a cabeça. A lição que pairava no ar era clara. Riqueza material pode deslumbrar por alguns instantes, mas não resiste ao teste do caráter. O brilho de joias e ternos se apaga rapidamente diante da luz genuína de uma mente sábia e de um espírito íntegro. A multidão compreendia, em silêncio, que o valor verdadeiro não está no que se carrega nos bolsos, mas no que se carrega dentro da alma. Alguns saíram dali transformados. A senhora que enxugava lágrimas passou a olhar diferente para cada pessoa que encontrava nas ruas. O jovem que gravava com o celular entendeu que não estava registrando uma cena banal, mas um testemunho poderoso sobre humanidade. Até aqueles que no início se divertiam com a humilhação, agora sentiam vergonha de terem rido. O episódio não era apenas sobre dois homens em lados opostos da vida. Era sobre todos. Sobre como julgamos rápido demais. Sobre como tratamos o outro a partir de aparências. O milionário deu um passo atrás, mas esse gesto não o afastou apenas fisicamente do mendigo. Ele se afastou do respeito da multidão, do orgulho que acreditava inabalável, da imagem de superioridade que tanto cultivava.
Cada olhar que antes o enaltecia, agora o atravessava como lâmina, lembrando-o de que nada é mais frágil do que um ego inflado. O mendigo sereno recolheu a caneca de metal e pousou-a ao lado, sem pressa, sem vanglória. Ele não precisava de aplausos nem de reconhecimento. A maior vitória já estava conquistada. Transformar humilhação em ensinamento, arrogância em reflexão, desprezo em respeito. E assim, naquela esquina comum, nasceu uma verdade que ninguém ali jamais esqueceu. A verdadeira riqueza não é medida por cifras ou aparências. É medida pela dignidade que se mantém de pé, mesmo quando tudo o mais parece ter caído.